Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos entrar agora aqui numa carta interessantíssima, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus. Tá? Vamos falar um pouquinho antes de algumas características dessa carta. Então, Paulo, preste bem atenção. Paulo, ele escreve aos Hebreus de uma maneira clara, de uma maneira que eles consigam identificar o que Paulo está falando, porque Paulo conhece também os rituais dos hebreus, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo aquilo que simbolizava. Diferentemente, Paulo não se aprofunda nisso quando ele está escrevendo para Coríntio, para Tessalônica, para Efésios, a não ser quando é direcionado para os judeus que estavam nessas terras, tá? Mas de uma maneira muito superficial, porque muitas pessoas ali dentro não iriam entender. Agora Paulo vai escrever para pessoas e vai usar muita característica, muito detalhe que identificam aquelas pessoas, que aquelas pessoas vão saber do que estão falando. Também é dito que Paulo possivelmente não seria o autor dessa carta. Eu, porém, acho que é Paulo. Por quê? Porque é o seguinte, eles dizem o seguinte, que Paulo muda radicalmente a maneira de se expressar. Era óbvio que Paulo muda. Como eu disse, quando ele estava escrevendo para as outras nações, ele se colocou de uma maneira bem cuidadosa para que as pessoas entendessem a mensagem. Agora Paulo vai falar muito do que eles conhecem. Então, para mim, é Paulo sim. Qual é o foco dessa leitura? O foco dessa leitura é saber se Paulo agora aos Hebreus pede para aqueles que agora vão andar no caminho do Cristo, estarão sob a doutrina do Cristo, deverão agora se tornarem novamente templocentrista, porque eles já eram templocentristas, certo? Aqueles homens, eles seguiam a religião de Moisés lá, né? Eles participavam do templo e tal, tudo mais. Agora Paulo vai dizer, olha, você que vai se tornar agora um seguidor da doutrina do Cristo, vocês vão ter que também participar de templo. É isto que nós vamos ver, tá certo? Vamos lá. Antes de nós começarmos a ler, eu quero dar uma orientação a vocês. Vão lá no meu canal ou aí no meu canal, mais do que nunca, se você ainda não assistiu, vai assistir a série de vídeos sobre a Trindade. Que Paulo vai falar muita coisa aqui, que se você não tiver um alicerce de conhecimento, de entendimento do que Paulo está querendo dizer, você talvez fique confuso, tá certo? Então vá lá e assista essa série. Vamos lá. Eu quero também ler 3 versos aqui para vocês, que vocês vão entender o porquê que eu vou ler quando a gente começar a ler a carta. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo escreve assim. Se o evangelho que pregamos é ainda coisa velada e obscura, certamente que o é para os que se encontram no caminho da perdição, pois que o recusam. Satanás, que é o Deus. Olha, Paulo está dando a categoria de Elohim, de Deus para Satanás. Mas Satanás é um Deus? Não, claro que não. Deste mundo, tá ok? Vamos lá, vamos agora ler Salmos, capítulo 82, verso 5 e 6. Diz assim: Eles nada sabem, nem entendem. Andam vagueando às escuras, abalam-se todos os fundamentos da terra. Eu disse, vós sois deuses. Então quer dizer que aqui, nesse livro, está dando a uma pessoa comum o título de Deus, de Elohim. Mas as pessoas realmente são deuses? Não, não são deuses. Vamos lá, vamos para Êxodo capítulo 7, verso 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto como Deus. Tenho-te posto como Deus a Faraó. Moisés era um Deus? Claro que não, mas é dado aqui a categoria de como um Deus. Aqueles que gostam de letra maiúscula, letra minúscula, veja que Deus aqui está em letra maiúscula. Tá certo? Se vocês forem lá, aqueles que ainda não foram, lá na série
sobre a Trindade, esses versinhos aqui vão estar lá e vão estar muito bem explicados, tá certo? A palavra Deus no sentido amplo e a palavra Deus no sentido restrito, tá bom? Então, vocês entenderam aqui que a Bíblia também dá uma conotação de que Moisés era um Deus, pessoas eram deuses e Satanás o próprio Deus, tá certo? Tendo isso em mente e sabendo que eles na realidade não eram deuses, no sentido restrito e sim no sentido amplo, vamos à leitura então agora de Hebreus. Vamos lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Adventistas do sétimo dia, que diz que o Cristo se assentou à direita ou passou do santo para o santíssimo somente em 1844, Paulo está dizendo o seguinte, que ele se assentou, olha só, no passado, ele já estava assentado à direita do Pai quando Paulo escreveu esta carta. À direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem? Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Paulo está querendo dizer que Cristo agora é um Deus? De tudo que nós lemos, que Paulo dizia que existe só um Deus, o Pai, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, agora Paulo está entrando em contradição? Não, de jeito nenhum. Porque havia-se o costume de dar algumas conotações dentro da Bíblia, de discurso dos homens bíblicos, de que alguma coisa poderia ser Deus, no sentido amplo ou no sentido restrito. Lá na minha série eu desvendo tudo isso, tá? Então vamos lá. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Eu vou ler de novo o que eu li aqui e não deu sentido, tá? Então vamos lá. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, por isso, Cristo, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Mais uma vez, Paulo está chamando Cristo de Deus aqui. Deus, o Criador de todas as coisas? Não, claro que não. Porque Paulo não é maluco. Uma hora ele fala que só existe um Deus, o Pai, e o nosso Senhor, o Cristo. Ele não pode estar chamando o Cristo de Deus aqui. Não se esqueça, Paulo está falando aos hebreus. Uma linguagem que soa comum para eles. Tá certo? Vamos lá. Verso 10. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus, tuas obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Terminamos aqui o capítulo 1 de Hebreus e nada de Paulo pedir para alguém construir templo, que agora os hebreus, eles agora que vão andar no caminho do Cristo, na doutrina do Cristo, se afastar da doutrina de Moisés, eles têm que construir templo? Não, não tem que construir templo, tá certo? Vamos lá, Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, vamos lá. Por isso,
é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Olha que ele está falando do Cristo. Ó. Então veja que quando Paulo ele dá uma conotação do Cristo de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui ele já está dizendo que foi feito menor. Tá? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que Deus criou Cristo. Ele está falando uma figura de linguagem que, quando Cristo cumpriu a profecia nele mesmo, o Pai, o dando em glória e honra, o tornou a partir dali então um pouco menor do que os anjos. Tá certo? Nós temos que ir com muito cuidado aqui para não tropeçarmos em algumas coisas que Paulo escreve, tá? Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Lembra que nós já lemos que Paulo diz em outras cartas, dizendo o seguinte, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo do pé do Cristo? Menos aquele a que ele sujeitou. Tudo estava debaixo de Cristo, menos o Pai, o Criador, tá certo? Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então veja só, aqui Paulo está dizendo o seguinte, aquele que santifica, que é o Cristo, e os que são santificados, que é todas as outras pessoas, todos são chamados irmãos, inclusive o próprio Cristo, porque todos vieram de um só. De quem? Do Pai. Aí, isso significa que nós fomos gerados do Pai direto? Não. Mesma coisa com o Cristo. Por isso que temos que tomar muito cuidado, tá? Vamos lá, verso 12. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Na assembleia de Deus? Não, né? Na reunião de pessoas. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Terminamos aqui o capítulo 2 do livro de Hebreus e não estamos vendo aqui Paulo pedindo para alguém construir templo, tijolo por tijolo, porta, fazer teologia, se tornar pastor, ter os membros, rol de membro, tanque batismal, departamento, guardar sábado, guardar domingo, guardar segunda, terça, qualquer outro dia. Não estamos vendo isso, certo? Vamos lá, porque esse é o foco da leitura. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Vamos lá, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Olha, então quer dizer que tinha lá um templo? Não, tinha o tabernáculo, mas
a contextualização aqui, lembra que eu já falei? Toda vez que nós vemos aí casa de Deus, está falando da nação de Israel, tá certo? Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, em toda a nação, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Agora, em Cristo, nós somos o templo. Você sabe disso, né? Você está ciente de tudo isso, certo? Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aquele que pecaram? Vamos ler de novo. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Perceberam? Terminamos aqui o capítulo 3, vamos até aqui. Perceberam que Paulo está falando coisas bem peculiares dos hebreus? E levando as pessoas a entenderem quem é o Cristo. Aquele que, infelizmente, naquele instante para eles, foi morto. Mas depois tudo se clareou, vendo que foi através da morte dele que nós temos acesso, ousadia de estar perante o Pai. Terminamos então o capítulo 3. Paulo também no capítulo 3 não pede para ninguém, absolutamente ninguém, se tornar templo centrista. Legal que você veio até aqui. Vamos aguardar o capítulo 4 e até o próximo vídeo.